Oi, aqui é o Cauã Andrade, do Colégio Marista Champanhar de Taguatinga, para falar um pouquinho sobre a PUC de criatividade, né? Meu modo de criatividade, mais uma vez. Só para falar, se o vídeo for um pouco longo, me desculpa, porque realmente foi bem interessante e o aproveitamento em relação a esses módulos. Vamos lá. Primeira coisa, e é o modo mais incrível para mim nessa primeira questão, foi o modo em relação a atitudes para criar ideias. Foi uma nota até que eu colhi aqui para lembrar mesmo o nome do módulo. Mas basicamente, esse módulo é fenomenal, principalmente pela ótica que o Charles Watson traz dentro desse módulo. Obviamente é muito interessante a questão da ilustração, né, dessas atitudes. Eu achei interessante em particular o Muhammad Ali, né, que ele até tem uma frase bem famosa, que é que ele odiava, né, vamos dizer assim, uma fofoca, né, sobre ele odiava cada segundo em que ele treinava. Só que ele sempre continuava. E isso vai estar dentro daquela ótica justamente que o Charles Watson vai falar, que é aquela questão do sacrifício para se criar, para ser criativo. E o outro cara que é fenomenal também e que foi citado, o Ayrton Senna, que diversas vezes a gente viu, né, que mesmo com pouco o cara batia recorde, o cara era maravilhoso. E a gente vê que, pô, o talento é importante. O talento, você não vou falar, pô, o talento tem zero importância dentro do processo criativo. Não. Mas assim, a gente vê até o Charles Watson cita que, tipo assim, em média, as pessoas que ganham o prêmio Nobel é de 130 a 135 ou a 60 e 40 de QI, né? Então, o Ayrton Senna era um cara talentoso, mas ele era fenomenal, um cara que se dedicava muito ao que ele fazia, né? E vamos falar um pouquinho sobre o Charles Watson, que eu achei muito interessante nesse modo. Então, o Charles Watson é interessante por quê? Por que eu achei tão interessante? Ele fala justamente de uma coisa que eu vejo muito hoje em dia com meus colegas e etc. Né? Principalmente em sala, que é a questão da lavagem cerebral que a gente sofre todo dia e que as ideias agora vêm por uma espécie de osmose cerebral, né? Ele fala exatamente com essas palavras. E as pessoas, em vez de gastar as suas 24 horas, porque se você vê, de verdade, 24 horas é muito pouco para você gastar num dia inteiro. Você faz. As pessoas hoje em dia gastam em diversas. Esparrama a energia dela nessas ideias e não tem nenhum tipo de aproveitamento específico, né? Então é muito interessante isso. A gente pode ver isso até. E uma coisa que emburrece as pessoas mesmo, que acaba com esse processo criativo são exemplos de ferramentas tipo o chat GPT. Eu vejo muitas pessoas fazendo utilização, não que eu também não use, mas isso evidencia o uso pra, vou dizer, uma anticriatividade, sabe? As pessoas, elas param de fazer atividades e pesquisas, por exemplo. Agora, em vez de uma pessoa fazer uma pesquisa longa, ela simplesmente vai lá no chat PT e pega todas as informações necessárias para aquilo. Mas aquele processo de até de você descartar coisas desnecessárias dentro de uma pesquisa faz parte desse processo criativo até o surgimento de uma ideia. Ele também fala da ideia do sacrifício, mas como eu tenho que adiantar um pouquinho, eu vou já passar pro próximo ano, que é a fantasia e o pensamento fantástico, né, em relação ao pensamento criativo, que também é muito interessante, né, que vai falar de um cara chamado Gilbert Durand, e ele vai falar justamente e outras coisas, né, que é bem interessante sobre a Disney e etc. Que eu queria falar, mas é muito pouco tempo. Eu já passei muito, mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar sobre esse Gilberto Duran. Ele propõe que a fantasia, esse pensamento fantasioso, esse processo imaginário é dividido em processo e produto, onde as pessoas, o produto é tipo, as pessoas têm, elas, por exemplo, eles citam o negócio lá das estrelas, Star Trek, né? Então lá vai ter transmitir várias ideologias que as pessoas vão, tipo assim, ah, isso é legal, vou trazer pra mim, entendeu? Então as pessoas se identificam com o personagem, isso junta comunidades e você vê como isso é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Então a gente vê hoje em dia até algumas séries que criam personagens para as pessoas se identificarem, para elas consumirem aquilo e pô, é uma ferramenta
que é usada tipicamente hoje em dia, né? É uma coisa muito normal e que a gente precisa dessa ótica desse cara pra perceber. Então, fenomenal esses teóricos, né? Esses estudiosos que eles estão trazendo os modos. Eu, pelo menos, tô achando bem divertido. E por último, e não menos importante, é sobre o pensamento lateral, tá? O pensamento lateral eu achei o mais complexo, o mais difícil de eu trazer pro meu cotidiano. É muito difícil pra mim. Porque é um pensamento vertical, ele parece uma coisa cotidiana. Então você faz sem pensar. É uma coisa que já tá meio que no teu DNA, né? Na tua genética. Porque é uma coisa passada de geração em geração em geração, né? E esse cara, chamado de Eduard Beno, foi mal se eu pronunciar errado, ele propõe algumas alternativas, algumas coisas para você utilizar esse pensamento lateral, né? E das mais interessantes para mim, foi mal, elas são a desafiar as premissas e a fragmentação, né, dessas ideias. É muito interessante, porque eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas é uma ótica diferente ver as coisas. É justamente o que a gente vê em movimentos e etc. muito interessantes para a sociedade, né? Por exemplo, aquela de desafiar as premissas, que é os porquês, eu achei muito legal, porque é justamente sobre isso, né? É, que é sobre você se perguntar, não se contentar com ideia simples, senão você chega a uma conclusão, você fala, não, por que disso? Por que a conclusão é essa? Por que a conclusão dessa conclusão é essa? Entendeu? Uma coisa muito complexa que é até meio socrática, igual eu tinha falado nos outros problemas. Isso é muito legal. E outra coisa que eu queria retomar cara, se você for. E obrigado. Eu não vou retomar porque tem muito pouco tempo. Mas obrigado, eu passei um pouco do ponto. Se você avaliador precisar que eu resumo o vídeo, etc, eu resumo, mas é porque eu queria falar muito sobre esses modos, né? É uma coisa divertida. E se for uma coisa que não puder, é só mandar um comentário e etc, que eu refaço o vídeo, não sei. A gente pode, eu reconstruo, sei lá. Mas é basicamente isso. Obrigado.